Você está preparado para o que está por vir? Existem eventos proféticos que estão prestes a acontecer e vão abalar a terra de uma maneira que jamais imaginamos. Sim, as Escrituras Sagradas nos alertam sobre sinais que precedem o fim dos tempos. E acredite, eles serão avassaladores. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like de gratidão e fique conosco até o final. Hoje vou te mostrar 4 eventos proféticos que vão mudar a história da humanidade para sempre. Sente-se, fique atento e prepare-se, seu espírito. A queda do grande império, Apocalipse 18. As nações se orgulham de suas riquezas e poder. Mas um dia, como a Bíblia nos diz em Apocalipse 18, o grande império cairá, a Babilônia moderna, símbolo do sistema mundial, que gira em torno do materialismo e da corrupção. Será destruída em uma única hora. Imagine o caos, mercados em colapso, economias poderosas desmoronando e as pessoas sem entender o que está acontecendo. Este evento trará desespero àqueles que confiam apenas nas riquezas deste mundo. Mas para aqueles que confiaram em Deus, este será um sinal claro, o fim está próximo. O escurecimento do sol e da lua, Mateus 24, 29. Jesus nos alertou. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. Algo tão imenso e assustador que vai além de um simples eclipse. O mundo ficará em trevas e o medo tomará conta da humanidade. Não será apenas uma mudança natural, mas um sinal direto de que Deus está interferindo na criação, chamando a atenção para o momento mais importante da história. Será um período de pavor, onde os corações das pessoas vão desfalecer de medo? Quem estará preparado para encarar essa escuridão espiritual e física? O despertar dos mortos, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Já imaginou o momento em que os mortos voltarão à vida? Não, isso não é um filme de ficção. A Bíblia nos fala que ao soar da trombeta final, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aquele som será ouvido em todas as partes da terra. E então os que partiram, mas viveram pela fé, serão chamados de volta à vida, prontos para encontrar o Senhor nos céus. Essa será uma cena que vai desafiar tudo o que acreditamos sobre a realidade. E para os que não estiverem prontos, será um evento terrível e incompreensível. A batalha final, Armagedon, Apocalipse 16, 16. O vale de Megido no Oriente Médio será o palco da batalha mais devastadora de todos os tempos. Armagedon, as nações se unirão para enfrentar o Rei dos Reis, mas sua resistência será em vão. Esse evento será o clímax das profecias bíblicas, onde o mal será finalmente derrotado. Raios, trovões e um tremor de terra tão forte que moverá montanhas. Será um cenário de caos, destruição e glória divina, onde o destino de toda a humanidade será decidido. A Bíblia nos oferece uma visão detalhada sobre os eventos proféticos que estão por vir e como devemos nos posicionar diante deles. Vamos explorar com mais profundidade esses acontecimentos à luz das Escrituras e entender como Deus espera que os seus seguidores ajam nesses tempos difíceis? Em Apocalipse 18, João descreve a destruição da Grande Babilônia, que simboliza um sistema global corrupto, centrado no materialismo, idolatria e impiedade. Esse império representa o mundo que vive para o luxo, prazer e riquezas terrenas, ignorando os princípios de Deus. Ai, ai da grande cidade, Babilônia, a cidade forte, pois numa só hora chegou o seu juízo. Apocalipse 18, 10. A queda deste império será repentina e devastadora, trazendo grande lamento àqueles que confiaram em suas riquezas e poder. Mas para os servos de Deus, este é o momento de libertação, pois o sistema opressor será destruído para que o reino de Cristo possa ser estabelecido. Como devemos reagir? A Bíblia nos chama a não colocar nossa confiança nas riquezas e poder terrenos, pois eles são temporários e ilusórios. Precisamos viver uma vida de retidão, buscando primeiro o reino de Deus. Em Apocalipse 18, 4, Deus faz um apelo.
Sai dela, povo meu. Isso significa que devemos nos afastar do estilo de vida pecaminoso e corrupto que domina o mundo. Esse evento cósmico descrito por Jesus faz parte dos sinais que precedem seu retorno. O escurecimento do sol e da lua representa uma interrupção sobrenatural nas ordens naturais da criação. Isso ocorrerá após um período de grande tribulação, quando o caos espiritual e moral tomará conta da humanidade. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Mateus 24, 29. Esses fenômenos são um sinal claro de que Deus está preparando o mundo para o fim da era presente e o início de um novo reino sob a liderança de Cristo. Como devemos reagir? Devemos entender que esses sinais nos lembram da brevidade da vida e da urgência de nos prepararmos espiritualmente. Jesus nos alerta em Lucas 21, 28, quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, porque a redenção de vocês está próxima. Não devemos temer, mas manter a fé firme, sabendo que a redenção está prestes a acontecer. O apóstolo Paulo descreve um evento extraordinário, a ressurreição dos mortos em Cristo. Quando Jesus voltar, ele ressuscitará aqueles que morreram em fé. Isso será acompanhado pelo som de uma trombeta divina, que chamará os mortos à vida. Porque o Senhor mesmo descerá dos céus com grande brado, a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4,16. Logo após aqueles que estiverem vivos e seguirem a Cristo serão arrebatados, isto é, levados para encontrar o Senhor nos ares, e estarão com Ele para sempre. Devemos viver cada dia na expectativa do retorno de Cristo, mantendo nossa fé viva. Paulo nos incentiva a nos consolar com essas palavras. 1 Tessalonicenses 4,18. Lembrando que o arrebatamento é a esperança dos crentes. Precisamos manter uma vida de vigilância e santidade, sempre prontos para esse momento. Armagedon será o palco da batalha final entre as forças do mal e o exército de Deus. O mundo inteiro será arrastado por esse confronto cósmico, liderando pelo próprio Jesus Cristo. O inimigo Satanás reunirá as nações para essa batalha, mas a derrota dele será certa. Então os congregaram no lugar em que em hebraico se chama Armagedon. Apocalipse 16:16. Em Apocalipse 19, vemos a imagem de Cristo como cavaleiro vitorioso, montado em um cavalo branco, vindo para julgar e vencer o mal de uma vez por todas. Seu poder será incomparável e as forças das trevas serão destruídas. Apesar do cenário ser aterrorizante, nossa confiança está em Cristo. Sabemos que Ele vencerá. Durante esses tempos, devemos manter nossa fé inabalável e nossa esperança fixa na promessa de que no final Deus estabelecerá um novo céu e uma nova terra. Apocalipse 21:1. Nossa atitude deve ser de perseverança e resistência diante da dificuldade, firmes na certeza de que o mal não triunfará. Diante desses eventos proféticos, a Bíblia nos chama à vigilância espiritual. Jesus frequentemente alertava sobre a necessidade de estarmos prontos, pois o Filho do Homem virá a hora em que não pensais. Mateus 24:44. Isso significa viver uma vida de santidade, fé e obediência aos mandamentos de Deus, sem nos distrairmos com as preocupações e enganos do mundo. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Mateus 24:42. Devemos permanecer firmes em oração, atentos aos sinais, mas acima de tudo, cheios de esperança, sabendo que ao final de tudo a vitória é de Cristo. Que cada evento profético sirva de lembrete para vivermos em intimidade com Deus, sempre preparados para o momento em que Ele virá para resgatar seu povo. Estar pronto para o fim dos tempos é um dos maiores desafios espirituais que enfrentamos como cristãos. A Bíblia nos ensina que o retorno de Cristo acontecerá como um ladrão à noite.
1 Tessalonicenses 5:2, ou seja, de maneira inesperada. Por isso, a preparação não deve ser algo que deixamos para o último momento, mas uma busca constante por viver de acordo com a vontade de Deus. Abaixo estão 5 pilares fundamentais para estarmos preparados. Primeiro pilar: viver em santidade e obediência. O primeiro passo para estar preparado para o fim dos tempos é viver uma vida de santidade. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Mas o que significa viver em santidade? Assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. 1 Pedro 1,15. Santidade envolve afastar-se do pecado e buscar viver de acordo com os princípios de Deus. Isso significa obedecer os seus mandamentos, evitar os comportamentos e atitudes que desagradam a Ele e buscar uma transformação contínua do caráter. Não é apenas uma questão de evitar o pecado, mas de ativamente buscar a justiça, a misericórdia e o amor. Como praticar isso no dia a dia? Examine sua vida à luz da palavra de Deus, identificando áreas onde precisa de arrependimento. Pratique a autonegação, abandonando hábitos e comportamentos que te afastam de Deus. Busque aconselhamento espiritual para ajudá-lo a superar fraquezas. Segundo pilar: manter uma vida de oração e intimidade com Deus. A oração é a chave para manter uma relação próxima com Deus e discernir sua vontade. Nos dias finais, a Bíblia avisa que haverá muitas distrações e tentações. Por isso, é essencial manter uma linha direta de comunicação com o Senhor. Orem continuamente. 1 Tessalonicenses 5,17. Orar continuamente não significa apenas fazer longas orações, mas estar sempre em um espírito de oração, reconhecendo a presença de Deus em cada aspecto de sua vida. Jesus alertou seus discípulos em várias ocasiões para que vigiassem e orassem, para que não caíssem em tentação. Mateus 26:41. Como fortalecer sua vida de oração? Estabeleça um horário fixo de oração diária e cumpra fielmente. Ore em todos os momentos, especialmente quando estiver passando por dificuldades ou decisões importantes. Use a Bíblia como base para suas orações, orando por promessas e verdades escriturísticas. Participe de momentos de oração coletiva, na igreja ou em grupos, para fortalecer sua fé. Terceiro pilar: estudar a palavra de Deus com diligência. A Bíblia nos dá as instruções claras sobre como devemos viver e o que esperar no fim dos tempos. Em 2 Timóteo 3:16-17, Paulo afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para estarmos prontos, precisamos conhecer a palavra de Deus profundamente. Ao estudar a Bíblia, começamos a entender melhor os sinais dos tempos e os eventos proféticos. E também somos capacitados a discernir o que é verdadeiro e o que é falso, especialmente em tempos de confusão e engano espiritual. Como aprofundar seu estudo bíblico? Leia a Bíblia todos os dias, buscando entendê-la em seu contexto e aplicando suas lições à sua vida. Participe de estudos bíblicos em grupo para aprender e compartilhar conhecimentos com outros cristãos. Memorize versículos que fortalecem sua fé e podem servir de guia em momentos de dúvida. Estude especialmente as profecias sobre o fim dos tempos, como os livros de Daniel, Apocalipse e passagens do Evangelhos. Quarto pilar: desenvolver o amor e o serviço ao próximo. Jesus foi claro ao nos ensinar que o maior mandamento é amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a nós mesmos. Mateus 22, 37 e 39. Quando o fim dos tempos se aproximar, haverá muita divisão, ódio e iniquidade. Mateus 24, 12. Portanto, o verdadeiro discípulo de Cristo será reconhecido pelo amor e pelo serviço que demonstrar aos outros. Deem a cada um o que lhe é devido. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Romanos 13, 7 e 8. Servir ao próximo não é apenas uma responsabilidade cristã, mas também uma maneira de nos preparar espiritualmente.
Quando servimos, mostramos o caráter de Cristo e nossa fé é colocada em ação. Isso inclui cuidar dos necessitados, oferecer ajuda a quem sofre e ser um instrumento de paz em um mundo conturbado. E como viver esse princípio? Pratique a generosidade, ajudando os pobres, os enfermos e aqueles que estão sofrendo. Dedique parte do seu tempo ao voluntariado ou à participação em missões, sejam elas locais ou globais. Demonstre paciência, compaixão e empatia em suas interações diárias, sempre buscando refletir o amor de Cristo. Promova a paz e a reconciliação entre as pessoas, especialmente em momentos de conflito e discórdia. Quinto pilar, vigiar e discernir os tempos. Jesus constantemente alertou seus discípulos para estarem vigilantes. Mateus 24:42. Isso significa estar atento aos sinais que ele nos deixou sobre sua segunda vinda. A Bíblia menciona diversos sinais que ocorrerão antes do retorno de Cristo, como guerras, fomes, desastres naturais, aumento da iniquidade e engano espiritual. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Mateus 24:42. Ser vigilante não é apenas observar os acontecimentos ao redor, mas também manter o coração preparado. Significa ter discernimento para não ser enganado por falsos profetas ou ensinamentos distorcidos que tentaram desviar os eleitos. Como vigiar e discernir? Fique atento às profecias bíblicas e compare os acontecimentos atuais com o que a Bíblia diz. Busque discernimento espiritual através da oração e estudo da palavra, para não ser enganado por falsas doutrinas ou movimentos. Evite ser influenciado por medos irracionais ou teorias conspiratórias, concentrando-se na verdade de Deus. Fortaleça sua fé na comunhão com os outros cristãos, permanecendo unido ao corpo de Cristo. Preparar-se para o fim dos tempos é mais do que apenas observar os sinais e ter conhecimento das profecias. Trata-se de viver uma vida em constante comunhão com Deus, marcada pela obediência, fé e amor. A Bíblia nos alerta sobre os desafios e tribulações que virão, mas também nos encoraja a mantermos nossa esperança viva, sabendo que aqueles que perseverarem até o fim receberão a coroa da vida. Viver uma vida de santidade, orar sem cessar, estudar diligentemente a palavra de Deus e amar ao próximo são pilares fundamentais para estar pronto. No entanto, é crucial também manter nossos corações vigilantes, discernindo os tempos e permanecendo firme nas promessas de Cristo. Ele nos prometeu que, apesar das dificuldades, Ele estará conosco até o fim dos tempos. Mateus 28:20. Isso significa que, mesmo diante dos maiores desafios e tribulações, podemos confiar que não estamos sozinhos. Quando os eventos finais começarem a acontecer, a queda dos impérios, os sinais nos céus, a ressurreição dos mortos e a batalha final, precisamos estar espiritualmente prontos, confiando plenamente em Deus. Não será um momento de medo para os crentes, mas um momento de expectativa, pois sabemos que a nossa redenção está próxima. Cada profecia cumprida nos aproxima do dia glorioso em que veremos o Senhor face a face. Então, como devemos viver? Devemos viver em vigilância, mas também em paz, sabendo que Cristo já venceu o mundo. João 16:33. Devemos nos dedicar a fazer o bem, compartilhar o Evangelho e ser luz em meio à escuridão, enquanto aguardamos o retorno do nosso Salvador. O fim dos tempos não é um motivo para pânico, mas para esperança e preparação espiritual. Quando Jesus voltar, que Ele nos encontre prontos, fiéis e firmes em sua palavra, pois a verdadeira vitória já está garantida para aqueles que perseverarem até o fim. Eis que venho em breve. Retenham o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Apocalipse 3:11. Que estejamos prontos e vigilantes, com nossas lâmpadas acesas, aguardando com expectativa o glorioso dia em que Cristo voltará para nos buscar. Estar preparado para o fim dos tempos não é apenas uma questão de entender os sinais, mas de viver uma vida de compromisso contínuo com Cristo. Devemos ser ativos em nossa fé,
obedientes aos mandamentos de Deus, cheios de amor ao próximo, vigilantes em oração e firmes no estudo da palavra. Jesus nos prometeu que aqueles que permanecerem fiéis até o fim serão salvos. Portanto, não devemos temer o que está por vir, mas sim viver com a certeza de que nosso Senhor voltará para nos buscar. Estar pronto é, acima de tudo, ter uma fé viva, sempre em sintonia com Deus, independentemente do caos que possa surgir ao nosso redor. Assim, quando o Senhor voltar, Ele nos encontrará preparados e firmes na esperança da sua glória. Mas lembre-se, por mais aterrorizantes que esses eventos pareçam, para aqueles que caminham com Deus, não há o que temer. Tudo isso já está escrito e cada detalhe será cumprido no tempo certo. Esses sinais são um convite para que voltemos nosso coração ao Criador, que nunca nos abandonou. A pergunta é: você está preparado para o que está por vir? A terra vai tremer, mas os fiéis permanecerão de pé. Se você sentiu o peso dessas profecias e quer saber mais, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like e compartilhar este vídeo. A jornada espiritual está só começando e você faz parte dela. Deus te abençoe e até a próxima.